de oração. Queridos, vamos orar, mas antes vamos meditar na palavra de Deus. Como sempre dizemos, né? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma e a gente não pode ficar sem nos alimentarmos. Palavra de Deus, um texto bastante conhecido no livro de Eclesiastes. Eu convido você para estar chegando também aqui na nossa live no YouTube. É só você colocar lá Rede Brasil Rádio, abrir o YouTube, coloca Rede Brasil Rádio e você acompanha aí a nossa programação. Toda a programação no rádio transmitida 24 horas pelo YouTube, tá bom? Então você pode estar aí acompanhando conosco, adorando conosco, né? Venha fazer parte aí desse grupo de intercessores, de adoradores aqui no YouTube. É um grupo que tem crescido cada dia mais e a gente já quer agradecer a você por este empenho, por esta dedicação, porque você também está fazendo a obra de Deus, está fazendo com que essa transmissão chegue a mais vidas que precisam ouvir, né, uma palavra, seja através da palavra pregada, seja através do louvor, de um testemunho. Então você também está contribuindo para este crescimento, tá bom? Então corre lá no YouTube, Rede Brasil Rádio, e vem adorar a Deus conosco. Eclesiastes, capítulo 3, que você certamente já sabe de cor. Versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O pregador, né, o sábio, ele está falando aqui, ele discursa em relação ao tempo. E quando a gente fala de tempo, nós estamos falando de coisas terrenas, coisas humanas. Porque Deus, ele não está preso ao tempo e ao espaço. Na verdade, Deus é o Criador até do tempo. Até disso ele é Deus. Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Portanto, a eternidade não limita a Deus, porque ele é maior do que a eternidade. Então veja esse conceito de tempo que vem desde os pensadores, filósofos que falam em relação ao que é o tempo, e isso aí não é a nossa área. A nossa função aqui é de falar de coisas espirituais, não é? Mas o tempo para nós significa estarmos presos. O tempo significa que nós não podemos nem atrasar, nem adiantar. O tempo, ele passa igual a todas as pessoas. É o mesmo tempo que passava para Adão, é o mesmo tempo que passa para cada um de nós. A grande questão que eu quero levantar para nossa singela reflexão é: o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Como estamos aproveitando o nosso tempo? A que estamos dedicando, nos esforçando, nos empenhando em relação ao tempo que Deus nos dá? Cada segundo que está se passando neste momento, cada minuto, nós estamos hoje em 4 de setembro de 2025 e ele não para. A partir da meia-noite, esta data vai virar. Se chegarmos lá, amanhã eu olho aqui no computador, tá dia 5. Agora esse tempo ele é sempre para frente. Só tem o ser, como já disse, que não está preso a essa cronologia, né? O Cronos,
que é o dono do tempo, que é o Pai da eternidade, que está acima do tempo, que, portanto, ele não está preso ao tempo e espaço, ele está no passado, está no presente, está no futuro. Eu vivi o passado, estou vivendo o presente que está passando, e estou caminhando para o futuro. Mas o tempo que Deus nos chama para viver é agora. Deus nunca nos chama para um tempo futuro. Ano que vem se santifique. Ano que vem, o mês que vem vocês se preparem, não. Quando Paulo diz assim: santificai-vos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse se encher do Espírito é um convite a um processo contínuo, imediato de purificação, de santificação. Deus, quando disse a Josué em relação à abertura do Pará, ali o curso do Rio Jordão, ele diz: santificai-vos, ou seja, façam isso agora. O milagre vai ocorrer amanhã, mas há algo que vocês precisam fazer hoje, algo que vocês precisam fazer neste momento. Redimir o tempo, que a gente vai falar mais à frente. A Bíblia nos diz: o que vier à tua mão para fazer, não deixa para depois. É o que chamamos de procrastinação. Você deixar e adiar e arrumar alguma desculpa para não fazer o que chegou à tua mão e fazer bem, fazer com excelência. Então eu volto à pergunta inicial: o que é que nós estamos fazendo com o tempo que Deus está nos dando? Se você for hoje a um hospital onde há pessoas que estão em uma fase terminal, mas com consciência, e você perguntar a essas pessoas o que ela poderia ter feito em sua vida, certamente a maioria esmagadora dessas pessoas não vão falar de coisas passageiras. Diante desta realidade, diante da morte, a gente vê que o tempo que Deus nos dá, nós deveríamos nos preocupar com coisas essenciais, com aquilo que de fato é e representa algo diante de Deus. E já foi feito dessas pesquisas, sim. E muitos que estão ali no leito da morte, mas com consciência, o que eles falam não é do carro que ele não comprou, da viagem que ele não fez, da casa ou do apartamento que ele não possuiu, não. A grande maioria das pessoas vão falar de que deveriam estar mais juntos da família, que deveriam ter perdoado, que deveriam ter ouvido, que deveriam ter participado mais da vida dos filhos, que deveria ter honrado os pais. Então veja que diante da morte, e um indivíduo pensando em sua vida, mas diante dessa realidade iminente da partida, o peso não são as coisas triviais desta vida que passam, mas é o que ele fez com o tempo que lhe foi dado. No tempo em que ele ainda tinha saúde para fazer alguma coisa e não fez, e foi omisso. Então Deus nos chama a pensar, Deus nos chama a esta razão neste dia, nesta manhã ou neste momento que você está assistindo isso, e te pergunta: o que você está fazendo com o tempo que Ele te dá? E alguém já disse assim: olha, tempo é ouro. E é verdade. Porque como eu sou um ser limitado, preso ao tempo e espaço, não sei do meu amanhã,
não sei o que pode me ocorrer daqui a 1 minuto. Eu posso estar aqui falando com você, daqui a pouco fecho os olhos e abro lá na eternidade. Graças a Deus eu tenho essa segurança, glória a Deus. Mas eu não garanto a você que eu termino o programa hoje. Qual garantia que eu dou para você que de 1h da tarde eu digo, olha, tudo posso naquele que me fortalece, até amanhã, se Papai do Céu quiser e permitir? Não posso. Porque eu vivo este momento. Eu vivo agora, você vive agora. Então, portanto, todas as coisas que são essenciais, todas as coisas que de fato têm peso diante de Deus, são as coisas eternas. São as coisas que nós levamos para a eternidade. Ninguém leva a sua Mercedes para a eternidade, ninguém leva a sua Ferrari para a eternidade, ninguém leva seus bilhões para a eternidade, mas as obras, aquilo que você fez ou por omissão deixou de fazer, de socorrer, ou deixou de perdoar, deixou de abraçar, estas coisas nos acompanharão. As nossas obras é que vão nos acompanhar. O nome que o indivíduo teve, o poder que ele teve, a influência que ele teve, os dólares que ele tinha de reserva, nada disso se aproveita na eternidade. Agora, as coisas que Jesus nos ensinou, que são eternas, como o arrependimento, o perdão. Veja quantas vezes Jesus falou de perdão. Quando ele nos dá um modelo de oração, o do Pai Nosso, que a gente chama de Pai Nosso, que não é para ser repetida, não é para ser um mantra, não é para ser uma reza, é apenas um modelo que ele nos dá. Ele fala deste momento em que devemos viver o hoje. Olha, quando Jesus diz assim: perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus não está dizendo assim como a gente vai perdoar, quando der na telha, quando der vontade, quando a raiva passar. Não, ele diz que o Senhor me perdoe, que Deus me perdoe, da mesma forma que eu perdoo a quem me ofendeu, a quem está em dívida comigo. Então, se eu quero que Deus me perdoe de imediato, assim, quando eu me arrependo, quando eu peço perdão, eu quero me sentir acolhido, eu quero me sentir perdoado, Jesus está dizendo que isso só funciona quando eu faço assim com aquele que me ofendeu. Jesus disse: se você for ao oferecer a tua oferta e te lembrares que tem alguma coisa mal resolvida, nem esta oferta Deus vai receber. Vai lá e não perde tempo. Enquanto você deixa a oferta aqui, você corre para lá, ou seja, o tempo é agora. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que te ocorrerá, nós não sabemos. E graças a Deus, Deus não nos deu este poder. Ele não transmitiu isso pra gente. Portanto, como eu não sei dos minutos que estão vindo, se eu vou alcançá-los, o que vier em minha mão para fazer, eu devo fazer agora, eu devo fazer neste momento. Seja um perdão, seja um abraço, uma reconciliação, seja arrepender-se dos seus pecados, aceitando a Jesus como teu Salvador. Nós não sabemos. Aqueles que aceitam a Cristo têm a segurança de que, não sabendo o dia da manhã, mas têm a segurança de que já estão com Cristo, já passaram da morte para a vida.
Portanto, a gente não vive com este oco na alma, com esta falta, dizendo: ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Não. Jesus diz assim: não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, viva agora, viva o hoje, dependa de Deus agora, clame a Deus agora, ore ao Senhor agora, perdoe agora, abrace agora, faça o que está na sua mão para fazer agora. Porque você não sabe se chegará o amanhã. Tivemos um homem no Brasil, na história brasileira, que foi eleito presidente. Mas ele não conseguiu subir a rampa. Então ninguém projeta essas coisas. É a finitude da vida. A vida é efêmera, a vida é passageira. Aqueles que vivem 100 anos e aqueles que nem nascem, e aqueles que nascem e logo se vão, aqueles que morrem na flor da idade. Então, de fato, nós não sabemos de nada. Mas o que eu sei é do agora. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está a minha vida diante dos homens? Como é que está a minha vida espiritual? Ou você está fazendo planos para melhorar, para se reconciliar amanhã, hoje à noite? Querido, para pensar o que é o tempo e o que é a nossa vida. Devemos ter esta consciência para não desperdiçar o tempo que Deus nos dá. E usando este tempo, o sábio, ele vai dizer que existe propósito. Ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E que eu devo usar este tempo que Deus me dá com objetivo. Percebe que quando as pessoas perdem o objetivo da vida, elas ficam perdidas, elas têm crise de ansiedade, entram em depressão, porque elas perdem aquele foco, porque elas perderam a objetividade do que querem ser, do que querem, do que buscam. E você vai perdendo essa essência e vai ficando sem norte. É um barco sem leme, perdido, que não tem um objetivo. A vida do crente é uma vida com objetivo. É uma vida que sabe, que sente, que tem experiência. E de que sabe que está caminhando nesta vida como peregrinos, como passageiros, mas que deve aproveitar o tempo que Deus nos dá como mordomos deste tempo para vivermos uma vida em conformidade com a sua palavra, gerando em nós uma vida saudável. Porque cada vez que se avoluma os conflitos na tua mente, você vai ficando desnorteado. Você não sabe como resolver, você não sabe como tratar, você não sabe para onde ir, você não sabe o que quer. Aí você vai ficando perdido porque você perdeu o rumo, perdeu o foco. É como correr atrás do vento. O indivíduo fica desorientado, não sabe para onde vai. Mas quando a gente aproveita o tempo que Deus nos dá, observando a sua lei, a sua palavra, a gente entra num trilho. E o caminho estreito é o caminho que não nos dá esta folga, sabe? Caminho estreito é aquele que coloca neste trilho e diz: olha, se você seguir por aqui, você vai ser equilibrado, você vai ter foco, você vai ter objetivo, você vai remir o tempo, você vai aproveitar o tempo, cada segundo que Deus te concede neste mundo, nesta vida, nesta ordem de coisas aqui, para viver para a glória de Deus, para viver com uma abundância. E eu falo das coisas espirituais. Então, a Bíblia diz aqui: há tempo para todo propósito debaixo dos céus.
Vários filósofos falaram a respeito disso, mas que não é interessante para a gente filosofar aqui. Eu quero falar da palavra de Deus, que é alimento para nossa alma. O tempo é dom de Deus. Encare o tempo que Deus nos dá, e aí a gente fala de cronologia, não é o tempo de Deus, né? Não é o Kairos, né? Estamos falando do tempo cronológico que Deus nos dá. É um presente. Se você for, como a gente costuma dizer, dar uma gugada, né? E tem um site que fala, tem um registro de quantas pessoas já morreram hoje. E aquele reloginho não para de contar, de gente morrendo. Hoje, tempo real. Ele dá o número de nascimento, né? Obviamente aqueles que são registrados entram para esse sistema. E às vezes eu fico ali olhando, dizendo, meu Deus, olha quanta gente partiu hoje, mas eu estou aqui. O Senhor me concedeu mais um dia. E o que eu estou fazendo com a oportunidade que o Senhor está me dando hoje? Porque o dia de ontem já passou, não volta mais. O que eu fiz de bom, amém. O que eu fiz de mal, hoje eu brigo comigo mesmo para melhorar. Mas a verdade é que o tempo que passou, o tempo que foi, ele não volta. Ontem eu estava aqui, quarta-feira, mas é passado, esse tempo nunca mais voltará. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me esforçado mais, poderia. E por que não fiz? Então é nisso que o Espírito Santo está nos norteando hoje, para que a gente possa aproveitar o tempo que Deus nos dá. Aí ele diz aqui, olha, como devemos usar o tempo que Deus nos deu, o presente, o dom que Deus nos deu. E obviamente nós não somos o dono do tempo, mas nós somos administradores, mordomos deste tempo que Deus nos dá. E Ele quer que vivamos para Ele. Paulo diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O nosso tempo deve ser aproveitado no Senhor. Então, Deus estabeleceu o tempo e as estações para as nossas vidas, como nascer, se desenvolver, crescer, não é? Biologicamente falando, deveríamos passar por todos esses processos, né? A ordem natural: nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas como eu disse, qual a garantia que eu vou atravessar todos esses processos? Eu não sei, você não sabe, mas o melhor que temos a fazer é nos apegarmos a esta garantia que se chama Deus e aproveitarmos da melhor forma possível o tempo que Ele nos dá. Tem gente vivendo de uma forma amargurada, porque acabou criando conflitos, guerras familiares. Tem aos montes. Se a gente for perguntar aqui, meu Deus, o WhatsApp não para de chegar mensagens de famílias desestruturadas, em conflitos, em pé de guerra, filhos que desencaminharam, entraram por caminhos difíceis. E aqui, se a gente fosse abrir esse espaço, com certeza muitas pessoas que estão vivendo o seu tempo de forma tão amargurada, que estão vivendo o seu tempo que a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o significado, a vida perdeu a razão, a vida perdeu a poesia, o colorido. A vontade de existir se foi.
dada a vida que está se levando hoje, de amargura. Porque se criou e foi se estabelecendo essa história de amargura. E é óbvio que a Bíblia nos diz: do que se queixa o homem vivente sobre a terra, se queixa dos seus próprios pecados. São nossas escolhas, são os nossos caminhos. E a Bíblia, a palavra de Deus, que é saúde, que é alimento, que é fortalecimento para a alma, nos chama a vivermos uma vida de paz na alma. Jesus é chamado do ministro da paz, príncipe da paz. Agora, como é que eu alcanço essa paz? Em Cristo e na vida, como cristão, como pequeno Cristo, como representante dele. E como é que ele me ensinou a viver a vida? Jesus era o Jesus homem, era aquele que estava em todas as esferas da vida, sendo sal, sendo luz, sendo a orientação, sendo o escape, sendo a porta. E ele nos chama para viver assim, uma vida de equilíbrio, uma vida de paz interior. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Como você está aproveitando o seu tempo? A Bíblia diz no Salmo que o tempo é breve. No Salmo 90, verso 12, diz que a vida passa como um sopro, somos pó. E se eu fosse perguntar também aqui, quantas pessoas que estão nos acompanhando aqui, que tem mais de 80, que tem mais de 90, são muitas. Mas se você for conversar com esses irmãos e irmãs, eles vão dizer que o tempo passou muito rápido, que o tempo voou. E aí, muitos deles vão dizer que poderia ter feito certas coisas de modo diferente, que deveriam ter aproveitado mais certas coisas, que não deveria ter agido desta ou daquela maneira, não é? Quando a gente faz essa revisão da nossa história, a gente vai vendo como nós administramos o nosso tempo. Agora, o que eu disse, o que passou já foi. Deus nos chama a essa consciência hoje para fazermos a diferença. E não é amanhã. Para fazermos a diferença agora, hoje, neste momento. O tempo passa, o tempo voa, o tempo é como um sopro. O tempo presente, ele é decisivo. A decisão deve ser tomada agora. Não temos como saber do amanhã. Eu estou falando aqui para muita gente que está afastada do Evangelho, do caminho do Senhor Jesus. Estou falando para muita gente aqui que estabeleceu uma relação de guerra, de intriga na família, ou com amigos, ou na igreja. E Deus está nos chamando para agora, neste momento, sem perder tempo, a um recomeço, a um novo processo na nossa vida. Porque Deus, ele quer nos reconstruir todos os dias, porque somos seres humanos transgressores, pecadores, e sempre há reparos a fazer todos os dias, a todo instante. Paulo, quando ele olha para dentro de si, ele diz assim: miserável é o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque há sempre reparos a fazer, porque ninguém é perfeito, que ninguém chegou à glorificação ainda. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos e Pedro disse assim: opa, comigo não.
Eu é quem devo lavar os teus pés, Senhor. Aí Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro era assim, ou era 8 ou era 80. Então não lava o meu corpo inteiro, se é para fazer parte, se é para ser teu, então lava o meu corpo inteiro. Aí Jesus diz o quê? Não precisa. Vocês já estão limpos pela palavra, a palavra é que limpa. Agora, enquanto a gente caminha neste deserto da vida, embora estejamos limpos pela palavra de Deus, a poeira do caminho suja os pés, que são os problemas, são as transgressões, são os pensamentos, são as coisas que cometemos, que não devemos ter cometido, falado, feito. É a poeira do caminho. É que precisamos todos os dias lavar os pés, porque sempre estamos em falta em alguma coisa. Isso precisa ser feito hoje, isso precisa ser feito agora. Você não pode procrastinar, você não pode deixar para depois. É a tua vida espiritual, é a tua sanidade, estar bem, estar em paz. Faz com que a gente tenha equilíbrio na mente, na alma. Porque enquanto sabemos que estamos em falta em alguma coisa, temos esta consciência e não resolvemos, a nossa alma não está pacificada. E muitas vezes a gente vai adiando por causa do orgulho. A gente vai adiando porque não quer se humilhar. A gente vai adiando porque se acha superior. A gente vai adiando porque quer que o outro faça. E o tempo vai passando. E Moisés diz assim: e nós voamos. Embora o tempo passe no nosso tempo, na nossa cronologia, ele passa, né? Nós contamos centésimos, milésimos de segundos, minutos, horas. Isso parece ser uma coisa tão devagar. Mas imagina quantos anos você tem, você que está ouvindo ou assistindo agora. Veja como passou rápido. Então vamos aproveitar o tempo sendo melhores do que fomos ontem. E Deus nos dá essa oportunidade. E este momento de decisão. Hoje, quinta-feira, é o dia que nós temos o Portas Abertas, que é um momento de reconciliação. É o momento que a gente chama para essa consciência de que nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que o futuro nos aguarda, nos reserva. Eu poderia aqui terminar falando de exemplos de homens que estavam no auge das suas vidas, mas que não contava com a queda de um avião, que não contava com um acidente automobilístico, que não contava com um infarto. Chegaram nos pícaros da glória. Mas pobre o homem que se acha autossuficiente, que acha que não precisa de Deus, que acha que pode viver sem Deus, ou que acha que pode fazer planos para se encontrar com Deus. Ano que vem eu vou resolver algumas coisas, vou curtir um pouco mais a vida, mas 2026 eu entro assim com Deus. É por engano. A vida é como um vapor. Daqui a pouco passa o vento, soprou, acabou. É como a erva que se seca e se vai. Como disse Moisés, o tempo passa e nós voamos.
Então não deixe passar o tempo que Deus está te dando hoje, a oportunidade que está se abrindo diante dos teus olhos hoje. Neste momento, não deixe, aproveita, abrace, porque o tempo passa e nós não sabemos o dia de amanhã. Eu preciso remir o tempo. Muita gente está desperdiçando o tempo com aquilo que não edifica, desperdiçando o tempo com as coisas passageiras deste mundo, com as coisas efêmeras deste mundo, perdendo tempo com coisas que não acrescentam e perdendo tempo com coisas que te matam. Há pessoas que estão vivendo a vida, mas que estão mortas. Pessoas que estão vivendo a vida, mas que perderam já a sua alma. Eu não estou falando no sentido escatológico, eu estou falando de perder a sensibilidade. Tem gente que vive uma vida e desperdiça tanto tempo odiando, guardando ódio, rancor, se envenenando, que nem vê o tempo passar, e o tempo passou e ele ficou cada vez mais enfermo, mais doente, e ele não percebeu. Jesus nos chama para nascer de novo, este novo nascimento que ele fala para um teólogo. Nicodemos era teólogo, mas não soube aproveitar o seu tempo. Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. É preciso um reset aí para você recomeçar de novo e nascer da água e do Espírito Santo. O que você está fazendo com o seu tempo, com o tempo que Deus te dá? O tempo que Deus nos dá para concluir a nossa simples, singela reflexão. O tempo é presente de Deus, é dádiva de Deus, é dom de Deus. E o que é que eu e você estamos fazendo com o presente que Deus está nos dando? Quantas pessoas queriam mais um ano de vida? Quantas pessoas dariam qualquer coisa por mais um ano junto à sua família? Quantas pessoas não dariam tudo o que têm para voltar àquele tempo de comunhão, de estar com Deus, de estar na igreja, de estar com os irmãos? Mas diante da realidade da morte, não tem mais esse tempo. Pessoas que o médico, a medicina já desenganou, já disse: tanto tempo, tantos meses. E se essa pessoa não está firmada em Cristo, o que vem no seu coração é este vazio, esta decepção. Não é? O que nós estamos fazendo com o presente que Deus nos dá, que é o tempo? Segundo, o tempo é breve e deve ser aproveitado, mas aproveitado da melhor maneira possível. Eclesiastes vai continuar fazendo essa viagem existencial da vida. Ele vai analisando a vida e o que o homem pode aproveitar desta vida sem Deus. Aí você pode aproveitar de tudo, Deus estando do lado de fora. Pode. Você pode amontoar riqueza, bens, palácios, glória, escrever, enfim, fazer tudo aquilo que está aqui pelo sábio descrito. Ele diz: tudo que veio ao meu coração para fazer eu fiz, não neguei nada. Mas se Deus está de fora, o que sobra é vazio. Desperdicei meu tempo achando que minha riqueza iria preencher o vazio, achando que minha sabedoria iria preencher essa lacuna. Mas ele diz: não. Se tudo que meu coração desejou eu fiz, e no final de tudo eu vi que era vaidade, ou seja, que era vazio, que eu continuava oco,
se eu não tivesse nada disso, tesouros, bens materiais, glória, mas se eu tivesse Deus, aproveitado a minha vida com Deus, tendo comunhão com Deus, eu seria infinitamente mais próspero do que o que os homens consideram como prosperidade aqui nesta terra. É por isso que ele termina a sua reflexão dizendo: o fim de tudo é temei a Deus, se sujeitem a Deus, queiram Deus, busquem a Deus, dedique o seu tempo pensando nele, nas coisas de cima, preenchendo o vazio da tua alma. Só assim a vida vai ter sentido. Só assim essa loucura de buscar, de querer ser, isso aí é essa fantasia, essa loucura do mundo, desta vida vai passar. Quando Deus preencher este vazio, aí o tempo vai ser aproveitado da melhor maneira possível. E ao mesmo tempo que eu entendo que eu já estou nele, que eu já passei deste tempo, dessa cronologia, eu já passei da morte para a vida, eu já estou assentado com Cristo nas dimensões celestiais. Não fica agoniado com o tempo. Meu Deus, eu já vivi 30 anos e nada. Meu Deus, eu já vivi... Não. Jesus disse essas coisas, os gentios se preocupa com ela. Te preocupa com as coisas que são. Te preocupa com aquilo que é. E aquilo que é o que vai contar para a eternidade. O que importa na vida hoje é se estamos ou não com Deus. Se decidimos viver com Ele ou sem Ele. Veremos a diferença entre os que servem e não servem a Deus. Aí o teu tempo, a tua vida vai fazer sentido. O tempo nos adverte, nos mostra e aponta para a nossa eternidade. O que seremos na eternidade depende do que eu faço hoje, agora, neste momento. O tempo deve ser redimido, vivido com sabedoria. E o tempo também espera e nos ensina a confiar e depender de Deus. Que hoje você possa aproveitar da melhor maneira possível o tempo que Deus te dá, a vida que Deus te dá. Enquanto você está respirando, mandando oxigênio, teu corpo fazendo todo esse processo, teu coração está batendo, levando o sangue oxigenado para todos os órgãos do teu corpo. É vida, é graça de Deus, é presente de Deus, é favor de Deus, é o tempo que Ele nos dá para nos achegarmos a Ele. Então hoje, agora, neste momento, aproveita o teu tempo da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Pai querido, te damos graça e te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor e misericórdia. Sê conosco, nos ajudando a remir o tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Que nós possamos, Senhor, aproveitar o tempo em Ti. Aqueles que neste momento estão refletindo sobre esta Tua palavra, que possam se reconciliar, que possam abrir o coração para Ti, que possam voltar ao primeiro amor e aproveitar o tempo que o Senhor está dando como presente. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.